Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje é dia 4 de agosto, terça-feira, e na aula de hoje realizaremos a atividade de número 36 do livro Ler e Escrever. A atividade de hoje deve ser realizada no caderno e vocês deverão ler o texto da página 164, 165 do seu livro vermelho para poder realizá-la. A professora também vai enviar um vídeo para que vocês conheçam um pouco sobre a biografia da Cecília Meirelles, que é a escritora do texto que será trabalhado nesta aula. Então, o texto é A Língua do Inhém. Acompanhem a leitura com a professora. Você encontra esse texto, então, como a professora já disse, na página 164 do seu livro vermelho. A Língua do Inhém. Ele é escrito pela Cecília Meirelles. Havia uma velhinha que andava aborrecida, pois dava sua vida para falar com alguém. E estava sempre em casa a boa da velhinha, resmungando sozinha, nhen, 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 nhen. O gato que dormia no canto da cozinha, escutando a velhinha, principiou também a miar nessa língua, e se ela resmungava, o gatinho a acompanhava, nhen, 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 nhen. Depois veio o cachorro, da casa da vizinha, pato, cabra, galinha, de cá, de lá, de além, e todos aprenderam a falar noite e dia naquela melodia, nhen, 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 nhen. De modo que a velhinha, que muito padecia por não ter companhia nem falar com ninguém, ficou toda contente, pois mal a boca abria, tudo lhe respondia, nhen, 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 nhen. Bonitinho o texto, né, gente? É a língua do Inhém. Então, depois de realizar a leitura, a professora também vai mandar um áudio, tá? Com o vídeo do Quintal da Cultura, que também tem a contação desse texto, A Língua do Inhém, da Cecília Meirelles. Vocês também podem assisti-lo. E depois de ler o texto, de assistir os vídeos, vocês vão responder essas perguntas no caderno. Pergunta de número 1. O que aborrecia a velhinha? Então, vocês vão contar o que é que deixava a velhinha tão aborrecida, tão magoada, tão triste. Número 2. Dê um sinônimo, outra palavra que significa a mesma coisa para as palavras abaixo. Então, lembrem-se que sinônimos são palavras que têm o mesmo significado. Por exemplo, feliz é igual a alegre, querem dizer as mesmas coisas. Feliz, alegre. Se eu disser, por exemplo, aborrecida, eu tenho que procurar uma outra palavra que tenha o mesmo significado que aborrecida. Quando ela estava aborrecida, eu posso dizer que ela estava também o quê? E a palavra resmungando? E a palavra padecia? Então, vocês vão encontrar palavras que tenham o mesmo significado. Caso vocês tenham dúvida, vocês podem consultar um dicionário. No Google, por exemplo, tem dicionário online para quem não tem dicionário em casa. Número 3. Quais eram as únicas companhias da velhinha? 4. O que você acha que deixaria a velhinha feliz? 5. Escreva abaixo o que você acha que uma pessoa precisa para ser feliz. Você, o que é que você julga importante para que uma pessoa seja feliz? 6. Verbos são palavras que envolvem ação. Por exemplo,
andar, acompanhar, sorrir, comer, pensar. São todas essas palavrinhas que indicam um movimento. Mastigar, vibrar, ler, escrever, pensar, jogar, chover, quebrar, imprimir, ver, molhar. Todas essas palavrinhas que indicam um movimento, uma ação, são verbos. Então, os verbos, quando eles estão escritos no passado, ele indicam que essa coisa já aconteceu. Por exemplo, estava, comeu, sorriu, leu, escreveu, pensou, quer dizer, eu já pensei, ela já pensou, ele já escreveu, eu já escrevi. Então, quando eu me refiro ao passado, eu uso essas terminações. Procure e grife no texto os verbos que estão no passado. Então, você vai grifar os verbos no passado. Havia, andava, dava, estava, dormia, resmungava, acompanhava, padecia, abria e respondia. Grifa todos esses verbos no passado no seu texto A Língua do Inhém. Agora escolha 2 deles, você vai escolher quaisquer um, mas você tem que escolher 2. Pode ser qualquer um deles, tá? Aí você vai formar frase com cada um deles. Então, por exemplo, vamos imaginar que a professora vai fazer esse exercício. Dormia, vou selecionar um deles. A minha vizinha dormia noite e dia durante a quarentena. Então, eu vou depois escolher mais um e formar uma outra frase. São 2 frases. 7. Veja os exemplos e escreva o verbo que corresponde. Exemplo, o verbo andava está no passado. A sua forma no presente é andar. Abria é abrir, né? Corresponde ao verbo abrir. E o verbo respondia corresponde a qual verbo? E o verbo dava corresponde a qual verbo? E o verbo dormia? E o verbo resmungava? Então, vocês vão escrever a qual verbo eles estão relacionados, ok? Então, essa é a atividade de hoje. Caso vocês tenham dúvida, chamem pela professora no WhatsApp.